Enquanto Mata Hari foi associada a um termo pejorativo para mulheres com moral vacilante, a pessoa por trás do nome só queria ser uma boa mãe. Depois de sobreviver a um casamento cheio de traição e abuso, ela buscou outra forma de sobrevivência. Conheça a história da fêmea fatal. Olá, pessoas lindas! Mais uma sexta-feira maravilhosa aqui na correria da minha jornada dupla de trabalho com conciliação do trabalho em casa. Me espremo para escrever mais um caso aqui para vocês e hoje é um caso histórico. Eu sei que vocês vêm atrás de casos criminais, mas quando o caso, além do crime, traz conhecimento e informação, melhor ainda. Hoje eu trouxe o caso da conhecida fêmea fatal Mata Hari. E se você gosta desse gênero de vídeo que traz a vida de personalidades envolvidas em crimes históricos, escreve aqui nos comentários que trarei mais casos como esse para vocês. Agora deixa aqui seu like, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse semanalmente, ok? E agora vamos ao caso. Nascida em 7 de agosto de 1876, Margareta Zelle era filha de Adam Zelle e Antje van der Melle. Hari era a única menina de 4 filhos. A família veio da cidade holandesa de Leeuwarden, onde seu pai era dono de um bem-sucedido negócio de chapéus. Como sua loja estava indo muito bem, Adam investiu seu dinheiro na indústria do petróleo, que provou ser muito lucrativa. Com sua riqueza recém-descoberta, seus filhos puderam frequentar escolas particulares de elite, usar roupas novas da moda e passear pela cidade uma carruagem personalizada. Embora ele ganhasse um bom dinheiro com chapéus e petróleo, sua liberdade financeira não duraria muito. Quando Margareta tinha 13 anos, sua vida privilegiada se encerrou. Os investimentos em petróleo do seu pai afundaram, fazendo com que a família Zelle falisse em poucas semanas. Não havia mais escolas de elite, vestidos caros ou carruagens extravagantes para qualquer um deles. Isso afetou a relação de seus pais e eles se separaram. 2 anos depois que seus pais se separaram, em 1891, sua mãe faleceu inesperadamente e em 2 anos seu pai se casou novamente. No entanto, sua nova esposa tornou a vida de Margareta insuportável. Ainda de luto pela perda da mãe, a jovem foi enviada para morar com o padrinho. Aos 17 anos, Margareta trabalhava como professora do jardim de infância, porém o diretor da escola começou a flertar com ela, deixando a jovem muito desconfortável. Ao saber do comportamento do diretor, o padrinho de Margareta exigiu que ela deixasse o cargo. Sentindo-se chateada com a situação, ela se mudou para Haia para morar com seu tio e lá se casou com um rapaz chamado Rudolf MacLeod, um capitão colonial holandês de 38 anos que morava na Indonésia e procurava uma esposa. Depois de responder ao seu pedido, em 1895, seguiu-se um romance relâmpago e o casal se casou em 4 meses depois. Uma vez casada, o casal se mudou para um lugar conhecido como as Índias Holandesas, onde ela estava isolada de amigos e familiares. Embora seu novo marido elevasse seu status social e financeiro, ela rapidamente percebeu que MacLeod não era um homem gentil. Na verdade, ele era cruel, especialmente quando estava bêbado. Ele abusava dela, muitas vezes cuspia em seu rosto e ameaçava. Como se isso não fosse horrível o suficiente, seu novo marido tinha várias amantes. Ela estava desesperada para escapar do abuso do marido. Foi então que ela deixou MacLeod por outro oficial holandês chamado Van Riets e ela se apaixonou pelas tradições da Indonésia, o hinduísmo, a dança de seu novo companheiro e com seu novo interesse veio seu novo nome. Em uma carta para a família, Margareta Zelle informou que agora ela seria chamada de Mata Hari. Mas, infelizmente, Hari acreditou no marido quando ele disse que havia mudado. Então ela deixou Van Riets e voltou com seu casamento e descobriu que seu ex estava pior do que nunca. Os espancamentos e as traições aumentaram. Ele a humilhou em público e chegou a ameaçá-la com uma pistola em uma ocasião.
Ela chegou em casa e encontrou MacLeod louco e perturbado. Ele se lançou sobre ela como uma faca na tentativa de acabar com a sua vida, mas uma cadeira caiu no meio da briga e ela conseguiu fugir. E apesar do caos e do abuso, Harry engravidou, primeiro de Norman John e depois de Louis Diane. Em 1899, ambas as crianças ficaram doentes. Tragicamente, o pequeno Norman John não sobreviveu e foi enterrado com apenas 2 anos de idade. Os pais culparam a babá pela morte de seu filho, alegando que ela havia punido cruelmente as crianças, envenenando-as. Sem provas para apoiar suas acusações, outras pessoas assumiram que foi um dos inimigos de MacLeod que havia matado a criança. Embora as duas teorias fossem válidas, a maioria dos historiadores acredita que MacLeod prejudicou involuntariamente seus filhos, passando uma DST para Harry e logo depois para os filhos, assim que nasceram. Ambos tentavam tratar os sintomas da DST, mas as tinturas que usavam causavam mais mal do que bem. As complicações causadas pelo tratamento deixaram Norman John morto e Louis Diane com cicatrizes para o resto da vida. Quando o casal voltou para a Holanda em 1902, o abuso sem fim e a perda do seu filho finalmente levaram Harry a se separar do marido. Quando chegou a hora de pedir o divórcio, MacLeod não aceitava libertar sua esposa. Na Europa do século XIX, as mulheres tinham pouca influência nos tribunais. Então, quando MacLeod se apoiou no juiz para descartar o processo, seu desejo foi atendido. Mas Harry contou tudo o que seu marido fazia com ela. Além do abuso e infidelidade, ela também revelou que seu marido a forçaria a seduzir homens ricos para que ele pudesse pegá-los em flagrante e depois chantageá-los. Apesar de suas histórias de horror sobre seu casamento, levou 4 longos anos para Harry se livrar legalmente do seu marido abusivo. Durante a separação, ele espalhou falsos rumores sobre sua ex-esposa, ao mesmo tempo em que convenceu os lojistas a recusar seu serviço ou emprego. Ele estava decidido em tornar sua vida um inferno. Quando o tribunal anunciou sua decisão de dar a Harry a custódia total de Louis Diane, MacLeod ignorou a ordem de pagar a pensão alimentícia, cortando a relação com sua ex-esposa e filha completamente. Harry agora estava solteira, sem emprego e tentando sustentar sua bebê sem a ajuda do pai. Ela estava em uma situação desesperadora e não sabia o que fazer. O pior aconteceu quando MacLeod se recusou a devolver a pequena Louis Diane após uma visita. Sabendo que sua filha estava segura, tinha um teto sobre sua cabeça e seria bem alimentada, todas as necessidades com as quais lutava atualmente, Harry decidiu dar a custódia a MacLeod até que pudesse ganhar dinheiro suficiente para criar sua filha adequadamente. Harry deixou a Holanda e se mudou para Paris em busca de um emprego bem remunerado. Ela trabalhou como professora de piano, deu aulas de alemão e trabalhou como empregada, enquanto economizava dinheiro para mandar buscar sua filha. Sentindo-se desesperada, Harry concordou em trabalhar como modelo seminua e amazona seminua no circo. Ela usava o nome Lady MacLeod ao se apresentar. E usar seu nome de casada para as apresentações não caiu bem com seu ex-marido ou seus sogros. Harry estava quebrada, faminta e com frio. Foi então que resolveu vender seu corpo para sobreviver. Sabendo quão longe ela havia afundado, ela implorou àqueles ao seu redor que não a julgassem, escrevendo: "Não pensem que sou ruim de coração. Eu fiz isso apenas por pobreza." Mas, apesar de tudo, Harry não conseguia se recuperar financeiramente. Em março de 1904, Harry admitiu que estava pensando em tirar sua vida em uma carta que enviou para sua família. Mas, pensando em sua filha, saiu daquele estado depressivo e estava disposta a lutar. Foi quando ela se despediu do circo para um trabalho mais lucrativo como dançarina exótica. Seguindo o conselho de seus colegas artistas, ela contratou um agente de reserva chamado Gabriel Astruc e, com suas rotinas exóticas e suas táticas de gerenciamento experientes, Harry prosperou nas boates de Paris pelos próximos 10 anos. Lady MacLeod foi substituída pelo nome Mata Hari. Harry tornou-se o assunto da cidade. Os parisienses ficaram encantados com seu estilo sedutor e seu passado intrigante. Suas rotinas exóticas, como a dança dos 7 véus, foram ensinadas a ela quando criança, como parte de sua formação cultural,
e Harry se tornou um sucesso da noite para o dia após sua estreia em 13 de março de 1905. Seu ato, embora relativamente simples, era diferente de tudo que os parisienses já haviam visto. Ela entrava no palco envolta em tecidos reveladores. Ao longo da rotina, ela removeu camada após camada, finalmente revelando seu corpo, menos seus seios, pois achava que eram muito pequenos. Por isso, nunca tirava o sutiã. MacLeod estava de olho na carreira de sua ex-mulher, esperando reunir munições que pudesse usar no tribunal. Ele estava furioso por Harry ter se tornado tão bem-sucedida com sua nudez. Para provar que ela era uma mãe própria, ele chegou a roubar algumas de suas fotos mais picantes e as mostrou ao juiz. Harry ganhou uma quantia considerável de dinheiro como acompanhante de alta sociedade. Sua extensa audiência permitiu que ela conhecesse muitos cavalheiros abastados que a queriam como amante. E um desses pretendentes era um rico empresário alemão chamado Herr Keppert, que manteve um relacionamento por um ano. Quando as coisas terminaram com o Keppert, Harry começou um caso com Emily Etienne Guillemette, um industrial da alta sociedade que também era milionário. Harry estava finalmente se tornando financeiramente estável por meio desses negócios arriscados, embora sua reputação estivesse na lama. Harry escrevia cartas semanalmente para a filha, mas elas nunca foram entregues. MacLeod encerrou toda a comunicação entre mãe e filha, deixando Harry tão desesperada e deprimida que tentou sequestrar sua filha, mas falhou. Seu estado depressivo também apareceu no palco. Seu entusiasmo estava vacilando e sua aparência estava desaparecendo. Em 1910, seu brilho se foi e sua fama começou a declinar. Seus antigos fãs se transformaram em críticos severos. Aqueles que antes consideravam seu ato artístico e criativo, agora começaram a criticá-la por expor seu corpo para ganhar público, em vez de obter seu sucesso com talento. Eles também apontavam cruelmente que ela estava envelhecendo. Ela logo percebeu que sua carreira estava chegando ao fim. Enquanto as mulheres mais jovens adotavam seu estilo de dança na esperança de ganhar o mesmo tipo de fama, Harry sabia que era hora de pendurar as vestes. A apresentação final de Mata Hari foi em 13 de março de 1915. Harry não estava triste com o fim da carreira, mas, em vez disso, ela deslizou direto para seu próximo papel como cortesã. Conhecida como uma meretriz sedutora por causa dos seus anos no centro das atenções, Harry tinha uma longa fila de proeminentes políticos, empresários, militares e negociadores, todos querendo estar ao seu lado. Sua vida como cortesã colocou no caminho do desastre, pois aqueles que pareciam contatos inocentes logo a convenceriam a se tornar uma espiã. Com a Primeira Guerra Mundial começando em 1914, em 1916 a Europa era um foco de morte e desastre. Apesar do caos, Harry se apaixonou pelo capitão Vadim Maslov, um homem 20 anos mais novo que ela. Depois de ingressar na Frente Ocidental em 1916, o amante de Harry foi abatido enquanto lutava contra os alemães. Ele foi gravemente ferido, acabando por perder um olho. Quando Harry soube disso, tudo o que ela queria fazer era estar ao seu lado. No entanto, sendo da Holanda, ela não foi autorizada a entrar na Alemanha. Vendo o desespero da ex-artista, o oficial de inteligência francês Georges Landau fez uma oferta que ela não poderia recusar. Landau prometeu a Harry que ela teria permissão para ver seu amante ferido se pudesse manipular informações sobre as estratégias do alemão e sua antiga paixão, o príncipe herdeiro da Alemanha. Determinada a ficar ao lado de Maslov, ela concordou com a proposta dele. Embora parecesse um plano estratégico utilizar Harry para obter informações confidenciais, a verdade era que o príncipe herdeiro nunca foi incluído nos planos da guerra dos militares alemães. Ele foi simplesmente usado como garoto propaganda para as relações públicas, e de nada adiantou enviar Harry para obter qualquer informação. Alguns historiadores sugerem que nesse momento Harry se tornou agente dupla da França e da Alemanha, com o intuito de ganhar dinheiro para obter sua filha. Em janeiro de 1917, agentes franceses interceptaram mensagens enviadas pela inteligência alemã que descreviam uma espiã com o codinome H-21. Embora a mensagem tivesse sido criptografada, a descrição não era. Detalhava a vida de uma espiã idêntica a Mata Hari.
Não demorou muito para a inteligência francesa mirar nessa agente dupla. Quando a mensagem foi enviada sobre H21, os alemães usaram um código que sabiam ter sido decifrado pelos franceses. Além disso, a descrição da espiã incluía muito mais detalhes sobre sua vida pessoal do que o normal. As estranhas circunstâncias sugerem que os alemães revelaram intencionalmente H21 como Mata Hari. Então agora permanece a questão de por que os alemães revelariam seu status de agente dupla. A teoria por trás disso é que Hari nunca forneceu informações úteis. Em vez disso, ela relatou fofocas sobre a vida pessoal dos políticos e generais franceses. Vendo seu papel como uma perda de tempo, o general Walter Nicolai expôs Hari apenas para se livrar dela. Com as evidências recém-encontradas, Mata Hari foi levada a julgamento, acusada de cometer dupla espionagem. Durante o processo, foi declarado que seu comportamento traidor causou 50.000 mortes. Isso chocou a ré, fazendo-a reagir rapidamente com a lendária frase: "Uma meretriz, sim, mas uma traidora, nunca." Outra pessoa duvidando de sua inocência era seu único amor verdadeiro, Vadim Maslov. Apesar do fato de que ela entrou no jogo de espionagem apenas para estar ao lado dele, Maslov não queria nada com Hari. Na verdade, ele se recusou a testemunhar a seu favor. E quando ela soube que ele não estava disposto a testemunhar, ela ficou tão devastada que desmaiou. No julgamento de Mata Hari, a única evidência apresentada foram as mensagens de H21 decodificadas. Tinta invisível, que na verdade era a maquiagem encontrada em seu quarto e seu relacionamento anterior com Her Kappert, onde foi falado que se Hari teve um caso com o alemão, o que a impediria de se aproximar de outro. Era isso. Isso foi o suficiente para o juiz sentenciar Hari à morte. Ela admitiu aceitar 20.000 francos de seu manipulador em troca de informações triviais. No entanto, ela disse que isso só provava que ela era uma pessoa imperfeita, não uma traidora. Mas não importava o que ela dissesse, sua execução era inevitável. Por desespero, ela passou a maior parte do tempo elaborando planos para sua fuga. Um desses planos era convencer o médico da prisão a declarar que ela estava grávida, esperando que a notícia atrasasse sua execução em pelo menos 9 meses. Outro plano era subornar o pelotão de fuzilamento para usar balas de festim, enterrar seu corpo em uma cova rasa e depois esgueirar-se depois de escurecer, mas infelizmente nada funcionou. Depois de 3 meses agonizantes, Hari foi informada da data da sua execução. Quando ela percebeu que seu tempo havia acabado, tudo o que ela conseguiu dizer foi: "É impossível, é impossível." O fim da vida de Mata Hari foi tão dramático e brutal como o começo. Em 15 de outubro de 1917, ela foi escoltada em frente ao pelotão de fuzilamento. Hari se recusou a ser vendada, encarou o pelotão sem emoção e disse: "Estou pronta." Quando os homens abriram fogo, Hari nunca vacilou ou mudou sua expressão. Enquanto os rumores se espalharam alegando que Hari se despiu para tentar convencer os carrascos a se abster de atirar nela, outra afirmação soa mais como seu estilo. Agradável até o fim, Hari mandou um beijo para cada um dos pistoleiros em seus últimos momentos de vida. A comunidade de inteligência francesa só começou a questionar sua culpa alguns dias após sua execução. Após uma investigação, eles descobriram que seu principal acusador, Georges Ladeau, estava escondendo alguns segredos, porque ele estava tão decidido a punir Hari por qualquer motivo. Ladeau fabricou evidências para provar que ela era uma agente dupla. Muitos historiadores acreditam que Mata Hari foi falsamente acusada de ser uma traidora para mudar o foco das forças francesas fracassadas. As principais razões para isso são as provas fabricadas, plantadas por Ladeau e a publicidade embelezada do julgamento e das acusações. Está bem documentado que Hari não teve sucesso como espiã. Suas atividades de espionagem eram raras e geralmente resultavam em tentativas fracassadas de coletar informações úteis. Então, como ela causou a morte de 50.000 homens? Agentes franceses devem ter pensado a mesma coisa que 4 dias depois de sua execução, eles prenderam seu acusador inflexível, Georges Ladeau. Acusação: espionagem dupla. Em mais uma reviravolta, o governo da França escondeu o fato de Georges Ladeau ter sido acusado de dupla espionagem por um século inteiro, apenas recentemente desclassificando os documentos em 2017.
Embora Mata Hari tentasse manter sua dignidade diante do pelotão de fuzilamento, seus restos mortais foram tratados da maneira mais indigna possível. Antes do seu cadáver ser enviado para pesquisa médica, sua cabeça foi separada do corpo com um tipo mórbido de lembrança. Uma vez decapitada, sua cabeça foi embalsamada, preservada e exposta no Museu de Anatomia de Paris. Como se isso não bastasse, em 2000 a mídia noticiou que a cabeça embalsamada estava desaparecida. E após uma investigação e uma auditoria do inventário, o museu descobriu que a cabeça estava desaparecida desde 1954. Eles alegaram que deve ter sido extraviada, rotulada incorretamente ou perdida durante a mudança. Não importa o motivo, sua cabeça ainda está sumida até hoje. Mas tem gente que não tem um minuto de paz nem depois de morto. Muito sofrimento para uma só pessoa. Agora você sabe toda a trágica história de Mata Hari. Diz aqui nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui e te convido para nosso próximo encontro na próxima sexta. Um ótimo final de semana para todos vocês.